Os estuários e a costa portuguesa são ricos em florestas e pradarias marinhas. Nos últimos anos, a proteção e preservação destes habitats foi reforçada, mas será suficiente? Em todo o planeta desaparecem por hora 2 hectares de pradaria marinha. Em Portugal, apesar de protegidas pela Rede Natura 2000, as pradarias sofrem flutuações anuais. Zostera nolti, Zostera marina e Cimodócia nudosa. São estas as 3 espécies de ervas marinhas que compõem as pradarias portuguesas. Um ecossistema considerado como o terceiro habitat com maior valor no planeta. Aqui se encontra o refúgio e berço para várias espécies de peixes, crustáceos, bivalves, poliquetas e equinodermes. É considerado um dos ecossistemas mais importantes. Porquê? Produtividade, há geração de muita matéria orgânica. O que uma planta faz é transformar aquilo que é inorgânico em orgânico, em vivo, e portanto elas são extremamente produtivas. Elas funcionam como abrigo para muitas espécies, elas funcionam como berçário para muitas espécies, como zona de postura, e além disso, sabe-se hoje em dia que a manta de rizomas e o tecido, que são as folhas, portanto a cortina, que são as folhas, tem muita importância em termos da própria estabilização da praia. Porquê? Repare, quebram a agitação, retêm sedimento, promovem crescimento desta parte baixa da praia, fazem-na subir, ainda que ligeiramente, e tudo isso contribui para a proteção desta praia, que é a praia que nós utilizamos balnearmente. No estuário do Sado existem entre 31 a 55 hectares de pradarias marinhas. Em 2010, uma mancha considerável desta espécie de folha larga desapareceu por completo. As razões ainda não são conhecidas. Esta mancha aqui que estamos a ver, que vem desde ali da ponta e que neste momento já avança bastante para montante, teve 2 momentos. Até 2010 ela cresceu e depois esteve razoavelmente estável dentro desta baía. O que é que aconteceu? Aconteceu que em 2010 a mancha desapareceu. Quando eu digo desapareceu, desapareceu completamente. Não havia um único indivíduo de Zostera aqui. A partir daí, a mancha recupera. Em 2012 está em franca instalação e neste momento, desde 2012 até ao presente, 2017, ela tem sistematicamente crescido. O recurso à fotogrametria permitiu perceber que só em 2016 a mancha avançou quase 20 metros. A Península de Troia é dos únicos locais do país onde ainda é possível ver as 3 espécies de ervas marinhas existentes em Portugal. Aqui, a pioneira foi a Zostera nolti. Folha muitíssimo mais fina. Esta é a espécie pioneira, portanto a primeira espécie que se fixa e que com esta manta toda, esta rede que ela faz de rizomas e de raízes, segura solo, porque mesmo estando dentro d'água, nós aqui podemos falar em solo, porque além da areia, há matéria orgânica, há os famosos ácidos úmicos de que as plantas tanto precisam e, portanto, estas plantas, além de mais, são responsáveis por solo. As pradarias encontram-se nos principais estuários a nível nacional e em algumas zonas da costa portuguesa. A Ria Formosa e o estuário do Sado são os locais de excelência na conservação do habitat. No entanto, nos últimos 20 anos, inúmeros fatores contribuíram para que se perdessem vários hectares. Em 2010, o Biosfera acompanhou os primeiros passos na recuperação deste habitat. 7 anos depois, a mancha transplantada da Ria Formosa cresceu de 10 para 100 metros quadrados. A mancha onde eles vão trabalhar hoje foi uma pradaria que foi recuperada a partir de transplantes de Zostera marina, da espécie de erva marinha que foi trazida da Ilha da Colatra, na Ria Formosa, onde esta espécie é bastante abundante, tem populações saudáveis e, portanto, uma vez que esta espécie existiu aqui, outrora em grande abundância, cobria toda esta baía e desapareceu, foram feitos estes esforços para recuperar algumas zonas de pradaria para que possa continuar a crescer naturalmente. O objetivo aqui foi criar manchas em que a espécie volta a existir, uma vez que ela tinha se extinguido completamente, a partir das quais ela pode então ir crescendo naturalmente e recuperando a população que, passado muito tempo, pode voltar a ter o tamanho que teve antigamente.
Apesar da lenta recuperação, os ganhos recentes são insuficientes face à perda dos últimos 60 anos. Só na área de intervenção do Portinho da Rábida, as imagens aéreas mostram que de 26 hectares em 1946, as pradarias ficaram reduzidas a 70 metros quadrados em 2003. O que vemos é que foi ficando fragmentada. Portanto, era uma área muito grande e não foi desaparecendo assim a partir das zonas laterais, foi ficando fragmentada em pequenas manchas. E isso porquê? Um dos efeitos que se vê muito bem em fotografias aéreas é a ação das estruturas de amarração das embarcações recreativas, porque são estruturas de amarração que têm um grande peso no fundo, um grande bloco de cimento e, portanto, tem um cabo que tem uma folga e que vai lavrando à sua volta. Então o que se vê em imagens aéreas é uma zona escura de pradaria e muitas clareiras brancas à volta de cada embarcação. Neste momento estamos a monitorizar esta população e outras populações dadoras e, portanto, com o sucesso desta pretendemos continuar esta ação agora para o futuro, mas sempre nesta perspectiva em que o importante é conservar o que existe mais do que recuperar o que já desapareceu. O estuário onde elas existem são um dos substratos de postura do choco. E quando falamos no estuário do Sado, obviamente falamos em choco e falamos em ruazes. Sim, aparentemente estamos claramente na cadeia trófica, ou seja, os ruazes gostam de choco, sem dúvida alguma. É fácil encontrar conchas de choco com marcas de dentes e, portanto, a presença destas ervas como um bom local de postura para o choco, no fim de contas, estabelece esta relação toda, ou seja, começamos por ter matéria inorgânica, nutrientes, solo, temos ervas, temos posturas de choco, temos o choco, temos os ruazes e acho que é uma boa medida da complexidade do sistema, da estrutura do sistema e da relevância que, por via indireta, as nossas ações podem ter. O plano setorial da Rede Natura 2000 classifica como mau e medíocre o estado de conservação das ervas marinhas previsto no Habitat 1110. A ação humana é considerada a principal ameaça a estas espécies, mas existem outros fatores. Desde logo, alterações climáticas. Porquê? Alteramos a temperatura média da água ou alteramos, porque as alterações climáticas fazem a transparência da água, portanto, a quantidade de luz que lhes vai chegar. Ou alteramos, alterações climáticas também, indiretamente, o regime de agitação. E, portanto, tudo isso são fenómenos aos quais estas pradarias são extremamente sensíveis. Tem havido um declínio bastante acentuado. Nós fizemos, e foi publicado recentemente, um trabalho numa revista internacional com arbitragem científica, onde nós portanto, fizemos uma exposição experimental a nível laboratório de uma erva marinha, a Zoster anolti, a condições futuras de aumento de temperatura e acidificação oceânica. E chegámos à conclusão, mediante a análise de determinados parâmetros dessa experiência, que realmente o aquecimento das águas foi o fator preponderante a nível da disrupção do sistema fotossintético, por exemplo, destas mesmas ervas marinhas. Com recurso a técnicas laboratoriais de exposição experimental, a equipa de Tiago Repolho submeteu a Zoster anolti a um ambiente natural, aumentando posteriormente a temperatura para 4 graus acima da média portuguesa. O resultado surpreendeu a equipa de investigadores. Houve uma disrupção quase total de todo o fotossistema da erva marinha e também uma disrupção a nível mesmo da densidade dos chutes, digamos assim, dessas ervas. A investigação em alterações climáticas simulou ainda cenários de acidificação, mas as conclusões revelaram que, para esta espécie, não foram observadas alterações significativas. Os resultados, contudo, não são menos alarmantes, já que em ambiente natural vários fatores combinados podem comprometer a sobrevivência da erva marinha. Quando nós pensamos em alterações climáticas, muitas pessoas pensam na parte do aquecimento da água, acidificação, até mesmo a baixa de níveis do oxigênio da água. O problema que se põe é que esses stresses ambientais, pois muitas vezes funcionam em conjunto, ok?
E as reações dos organismos também são muito variadas. E essas reações face a esses fatores poderão ser reações, digamos, aditivas, ou seja, 2 fatores ou 3 cumulativamente prejudicam muito. Poderão também ser reações, digamos, antagonistas, ou seja, a parte, digamos, nociva a disrupção por parte de um é contrabalançada em relação ao outro. A nível das ervas marinhas, e pronto, e na conclusão do nosso trabalho, sem sombra para dúvidas que o aumento da temperatura da água é bastante nocivo mesmo. Mas as alterações climáticas e a globalização resultam ainda num outro problema para estes habitats. Biólogos marinhos e investigadores da área acreditam existir uma nova ameaça. Isto é uma feófita, uma alga castanha, que de facto é exuberante. A água aquece, o fotoperíodo aumenta um bocadinho, ela fica exuberante e acontece por vezes, e vemos isso, ter a pradaria toda abafada e, portanto, não chega lá à luz. Não chega lá à luz, não há fotossíntese e há mortandade, há mortalidade, de facto, das ervas por causa disso. Esta aqui é a tal alga invasora, que é a Asparagopsis. Isto é um pezinho. Há imenso, ela pode ser ainda maior. Portanto, isto faz assim uns tufos. Isto é uma espécie exótica que é muito abundante nesta costa, por toda a costa portuguesa, e que completamente cobre as pradarias marinhas, cobre as outras algas. Portanto, tem um efeito muito negativo no ecossistema. E é uma espécie, como tem muitos compostos químicos que a defendem dos herbívoros, não é comida pelos herbívoros e, portanto, não tem muitos inimigos nesse sentido, o que faz com que ela seja ainda mais resistente e mais capaz de se dar nesta costa. Ashvin Engelen e Luís Barreto pertencem à equipa de mergulhadores do Biomars em vigor desde 2007. As ações de transplantação de ervas marinhas terminaram no final de 2016, mas os biólogos do CCMAR, da Universidade do Algarve, continuam com as ações de conservação das pradarias. Nas saídas de campo vão recolhendo algas exóticas e alguns resíduos como plásticos e garrafas de vidro. Vê-se muita biodiversidade, muitos peixinhos pequenos, alguns maiorzinhos, vê-se muitos ouriços, némonas, vê-se há muita biodiversidade. Dentro da água vê-se muitos peixinhos pequeninos em volta das plantas. Trouxe-vos aqui um pepino do mar, há ali muitos pepinos do mar no meio da pradaria, escondem-se ali no meio das folhas. E há muitos ouriços também, por todo o lado vê-se ouriços, muito abundantes. Os ouriços devem estar a comer, eles são herbívoros, portanto devem estar a comer as folhas, a alimentar-se. Temos outras ações de conservação diretas, como foram, por exemplo, a colocação de boias amigas do ambiente ao longo de todo o parque marinho, a cartografia dos fundos, foram feitos estudos socioeconómicos sobre as utilizações das praias, etc. E muito importante, temos vindo a fazer ao longo destes 10 anos as ações de educação ambiental. Neste momento não existe uma pradaria grande, só existem as manchinhas que nós tivemos a replantar, e a ação das boias evita que haja mais destruição das espécies que estão em volta das amarrações, mas também tem uma ação até bastante educativa, em que se percebe que é possível compatibilizar a utilização recreativa até um certo nível do parque, não é? Apenas utilizando, tendo atitudes e utilizando formas de compatibilizar essas ações sem destruir a natureza. As áreas de proteção especiais do Parque Marinho Professor Luís Saldanha colocam regras restritas à movimentação de embarcações de pesca e recreativas na zona protegida. As âncoras e as técnicas de pesca agressiva, com a utilização de ganchorras que arrancam parte destas ervas do fundo marinho, não são permitidas. Este buraco que vê aqui no meio, isto é muito provavelmente uma cicatriz. De quê? Uma alga, uma mariscagem, alguém que esteve aqui com uma enxada, por exemplo, e acontece muito aqui, a apanhar o que quer que seja, uma minhoca, um cipunculídeo que se utiliza para isto. Isto é tipicamente o aspecto de uma dessas cicatrizes. As ervas estão bem instaladas, essa erosão não existe. Há um corte, há um rasgão nesta pradaria, a erosão vai começar a fazer o quê? A limpar a areia, a levar a areia que estava na zona de rizoma e de raízes.
ficam descalças, ficam desenterrados, tudo isto se vai. O sal é depositado na galeria deste bivalve. A água onde o animal se encontra fica extremamente salgado, ele não aguenta tamanha salinidade, dá ao pé e sai do seu buraco e facilmente é capturado. É um método de captura facílimo. O sal em si, tanto quanto sabemos, não causa dano à comunidade de animais marinhos ou do ecossistema marinho em redor. O que de facto está em problema é este mau hábito em deixar estas embalagens de sal sempre que se vai mariscar. Em abril deste ano, a Ocean Alive levou a cabo, pela segunda vez consecutiva, o programa Mariscar Sem Lixo. Em poucas horas foram recolhidas 2.078 embalagens de sal do estuário do Sado. O objetivo é transformar comportamentos para a proteção do oceano. Para isso, contam com as guardiãs do mar, pescadoras no ativo que passam a palavra na comunidade. 1/3 das pradarias marinhas já desapareceram e no nosso país também estão a desaparecer. Não temos dados concretos específicos sobre o estuário do Sado, mas o que nós queremos é que, de facto, o estuário do Sado, por ser o estuário mais rico em biodiversidade do nosso país, que alimenta a população de golfinhos que aqui reside e que é o ganha-pão da comunidade pescatória residente também, que seja devolvido ao seu esplendor e, portanto, a área de pradarias aumente. A forma como queremos envolver as pescadoras neste projeto é utilizar a sua sabedoria e a sua posição na comunidade para benefício das pradarias e para seu próprio benefício. Por exemplo, nós criámos um programa educativo com atividades aqui também nas pradarias, para escolas e para turistas, em que as pescadoras que são convertidas, sobretudo as empregadas, em guias marinhas. Hoje sabemos que isto está a dar resultado. Junto da comunidade pescatória em que nós estamos a trabalhar, na Carrasqueira, já temos os primeiros testemunhos, como há pescadores que já não deixam as embalagens. Por ano, a cooperativa organiza 13 ações de limpeza na região estuarina e Península de Troia. 80% do lixo do mar vem de terra e deste, apenas 20% não são plásticos. Em 2016, o número de embalagens recolhidas ultrapassou as 28.000. Para trás ficam os microplásticos, impossíveis de ver a olho nu. Em zonas, nomeadamente na Caldeira de Troia, que é uma zona que tem pouca circulação e é um local por excelência de mariscagem, um dia caíram umas lágrimas, porque quando chegámos só vimos as partes duras, que significava que toda o restante da embalagem já estava no sol, completamente invisível. E tudo muito bonito, tudo cheio de flores, como se nada se tivesse passado. Mas à volta sobrava o testemunho do que é que tinha acontecido. As guardiãs querem ainda acabar com as técnicas de pesca agressiva e as cicatrizes nas pradarias provocadas pelas âncoras das embarcações. Há duas soluções. Há a retirada das âncoras sobre as pradarias e há uma modificação no cabo que liga a âncora ou a poita ao barco, fazendo com que o cabo fique esticado e que não chicoteie as folhas das pradarias e que, portanto, não diminua a área disponível para a fotossíntese e, portanto, para o crescimento do prado. Constituídas por módulos, as ervas marinhas têm um crescimento vegetativo. 2 ou 3 indivíduos podem ocupar áreas com centenas de metros de comprimento, criando módulos unidos por rizomas. Esse indivíduo tem um determinado período de vida. Chega a um momento em que a sua genética, a sua fisiologia lhe diz: acabou, terminou, vais morrer, e essa mancha toda que desaparece. Tudo isto tem-nos feito perceber que as alterações que se verificam de ano para ano são globais ao nível do país. Não são apenas na Rábida, ou apenas aqui no Portinho, ou apenas no Sado. Atualmente existe uma grande variação anual, não é? De ano para ano. Temos anos que são muito bons, em que ao longo de toda a costa portuguesa temos um aumento muito grande das pradarias marinhas e também das florestas marinhas de algas, que costumam ser um pouco relacionadas à abundância de umas e de outras. As florestas marinhas foram também alvo de estudo do Biomars. No Parque Marinho existem 4 das 7 espécies de algas castanhas gigantes, ou kelps, conhecidas para as águas portuguesas. Aqui na Rábida há florestas de kelp muito importantes.
Aqui neste sítio onde nós estamos, a Pedra da Aniche, eu lembro-me de ver aqui uma floresta de kelp há muitos anos. Neste momento não há, nesta pedra especificamente, mas a espécie continua a existir aqui na Rábida, menos abundante do que já foi, mas mais para o oeste, onde há mais rocha, e perto do Cabo Especial, são muito mais abundantes estas espécies das florestas de kelp. Aqui existem características genéticas únicas que não estão em mais parte nenhuma do mundo. Nós estamos no limite sul da distribuição da espécie Laminária ocroleuca. Para além disto, existem só pequenas manchas isoladas. Existe em Gibraltar, existe numa zona da Poelinha, em Marrocos, uma zona de águas frias de afloramento costeiro, e existe nos Açores. E estas populações do sul, aqui da Rábida, dos Açores, dessas zonas, são muito, muito ricas em diversidade genética e muito distintas do que existe no norte. O estudo genético permitiu perceber que, num cenário de aquecimento das águas do mar, provocado pelas alterações climáticas, as longas algas castanhas poderão ter os dias contados. A migração em latitude para águas mais frias do norte pode tornar-se numa hipótese válida para estas espécies. A Europa foi muito afetada por períodos muito frios durante as últimas glaciações, em que o Mar do Norte estava completamente congelado, não havia florestas marinhas no norte, e aqui a Península Ibérica foi o refúgio onde sobreviveram muitas espécies que depois, quando o clima mudou e se tornou mais quente novamente, as espécies que se refugiaram na Península Ibérica puderam voltar a recolonizar o norte. No caso das florestas marinhas, então, serviu de fonte de recolonização do norte, mas nem todos os indivíduos migraram para o norte, foram só alguns. E, portanto, há muitas características genéticas que encontramos aqui que não estão no norte, ficaram só aqui. A costa rochosa do norte de Portugal esconde grandes manchas de florestas marinhas de kelp. João Franco monitoriza anualmente este habitat natural em 5 pontos distintos da costa portuguesa, da Corunha até Sines. Os principais povoamentos são a norte, mas as grandes algas castanhas estão presentes um pouco por toda a costa oeste da Península Ibérica e nos Açores. A Saccharisa polychaetes é uma das espécies mais abundantes nestas águas. Esta é uma espécie que cresce muito rápido. Se nós voltarmos provavelmente aqui no verão, em julho, agosto, esta espécie, se calhar não aqui, mas um pouco mais para fora, esta espécie pode atingir até 3 metros de altura. Aqui, este é outro caso, isto é uma Laminária ocroleuca, é uma espécie já, nós chamamos perene, o ciclo de vida é superior a 1 ano. Uma espécie como estas pode atingir até 3, 4, 5 anos de idade. Tal como as pradarias, as florestas de kelp encontram em Portugal o limite sul para algumas espécies. Águas frias e luz são fatores essenciais para o crescimento das grandes algas castanhas em zonas de baixa profundidade. Tem aqui estes hábitos que formam a base e que servem de fixação às rochas. A estipe e depois temos a lâmina. Desde invertebrados até mesmo espécies de peixe com elevado valor comercial, como os sargos, os robalos, todos estes organismos fazem parte do habitat marinho, que é composto pelas florestas. Estes kelpes são importantes produtores primários e têm um papel muito ativo na minimização ou na redução do aquecimento global, porque fixam carbono, e este carbono depois é exportado para outras cadeias tróficas ou é acumulado em sedimentos marinhos e, portanto, contribuem de uma maneira muito significativa para a redução do dióxido de carbono na atmosfera. O trabalho desenvolvido pelo CIMAR tentou também perceber o efeito da predação por espécies herbívoras, nativas e exóticas, como peixes e ouriços do mar. Nós protegemos com redes e estruturas próprias porções de kelpes, porções de florestas de kelpes e comparamos com porções de floresta que não estavam protegidas a esses peixes, esses ouriços. E daí conseguimos determinar com mais rigor qual é a influência que estes herbívoros podem ter nos povoamentos de kelpes, nomeadamente a nível de crescimento e da sobrevivência das espécies. Efetivamente, o efeito da herbivoria pode ter um impacto bastante negativo.
especialmente se ocorrer, como nós verificamos, nas zonas centro e sul de Portugal, onde encontramos populações mais fragilizadas, porventura também pela exposição a temperaturas mais elevadas da água. Portanto, se a população já está fragilizada de alguma forma, se ainda adicionarmos depois este fator biológico, onde os herbívoros entram e vão consumir uma parte considerável da população, e isso pode pôr em risco a viabilidade futura da população. Verificamos que há muitos pés floridos, portanto esta pradaria está muito saudável, tem muitas flores, tem um sistema de rizomas bastante extenso, as folhas estão em boas condições, são muito compridas, chegamos a ter folhas com, por exemplo, meio metro de comprimento. O que pretendemos é que as pessoas que estão mais próximas das pradarias tenham em atenção a sua monitorização. Portanto, há pessoas que podem fazer uma monitorização mais científica, mais aprofundada, e há outros que simplesmente, porque vivem ali e porque podem ver todos os dias, podem reparar se houver alguma alteração, se houver algum efeito que possa pôr em perigo, alguma ação prejudicial, acompanham e podem nos dar informação se virem algum caso prejudicial. Portugal é um ponto biogeográfico interessante, já que nele confluem várias espécies de plantas e algas dos hemisférios norte e sul. No estuário do Sado, as pradarias marinhas dão sinal de recuperação. A proteção especial no Parque Marinho e as ações de conservação na Rede Natura 2000 são essenciais para que a preservação destes habitats possa continuar. Comunidades pescatórias, voluntários locais e cientistas têm nas mãos o poder de mudar o futuro destes importantes habitats. O Biosfera regressa para a semana. Seja bioativo e preserve a natureza.